paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em cada coração nessa noite. Amém? Convido os irmãos a estarem abrindo a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 32. Lucas 14, verso 25. Bom que vocês conseguiram chegar aqui nessa noite. Creio que é o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa noite. Não foi uma decisão sua estar aqui. Ele te atraiu a este lugar. E te atraiu a presença dele nessa noite. Quantos aqui já conseguiram perceber, sentir a presença do Senhor no nosso meio? Eu estava no meu lugar ali com vontade de chorar, pela presença que eu estava sentindo de Deus neste lugar. E a presença dele é real neste lugar. Eu te convido, já que você conseguiu chegar neste lugar, não se distraia com qualquer outra coisa que não seja a presença do Senhor. Ele está aqui, Ele quer falar com você. Eu acredito que Ele já falou com você nessa noite através dos louvores. Ele vai continuar falando através da palavra. Então, por favor, não se distraia, porque essa também é uma orientação do Senhor Jesus no final desse texto que eu vou ler. Quem tem ouvidos, ouça com atenção. Vamos ao texto? Lucas 14. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 soldados, poderia derrotar os 20.000 que tem contra ele. E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Esse é um texto do escritor Lucas, onde o Senhor Jesus, ele dá um direcionamento para um povo, para uma multidão que estava o seguindo. Quando a gente olha para esse texto, pelo menos eu acho uma palavra muito dura, né? Uma palavra de confronto. E às vezes, por ser um texto duro, muitas das vezes a gente deixa ele de lado. A gente fala, pelo menos eu já pensei isso algumas vezes, né? Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo abrir mão de tudo pelo Senhor Jesus para ser o seu discípulo.
um preço muito alto a se pagar. Eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite, pensar o seguinte tema: o preço a ser pago para se tornar um discípulo de Jesus. O Senhor Jesus, ele já citou aqui nesse texto alguns preços que devemos pagar para ser seu discípulo. Mas quando se fala de preço, a gente olha para a nossa sociedade hoje, moderna, nós não vemos muito essa questão de pagar o preço. As pessoas hoje não querem pagar o preço. As pessoas hoje, elas querem, muitas das vezes, facilidade. E às vezes a gente paga preço por coisas que não importam, por coisas que não têm valor. Quero fazer uma pequena ilustração com vocês aqui nessa noite. Eu abrisse um leilão aqui agora, com esse item. Quem seria o primeiro a dar um lance? Alguém? Quanto? Quanto? Eu paguei R$1 por ela. Tem mais? R$2. Está subindo, hein? Ó. 5. 5 foi o preço mais alto que nós encontramos nessa noite. Vendido. Sabe quanto uma pessoa pagou por uma banana como essa, pregada na parede? Vocês devem ter acompanhado essa história, né? Um empresário chinês pagou cerca de 36 milhões de reais por uma banana como essa, pregada na parede com uma fita, porque ela era intitulada uma obra de arte. Parece comediante, né? E o nome do quadro não fosse comediante. Foi o nome que o autor escolheu para aquele quadro, comediante. Ou seja, aquele empresário, ele pagou cerca de 36 milhões de reais por uma banana. Eu paguei R$1 ali no hortifruti. O que é que eu quero pensar com os irmãos sobre isso? Qual preço a gente tem pago para se tornar um discípulo de Jesus? Ou onde nós temos investido o preço, aquilo que nós temos de recurso, onde nós temos investido? A gente acha absurdo, né? Esse empresário chamado de Just Sun, ele é um chinês. Em novembro de 2024 ocorreu esse leilão, e ele arrematou essa banana e teve que comê-la muito rápido para não apodrecer, né? Por incrível que pareça, essa obra, ela tem que ser trocada constantemente, aquela banana, para não apodrecer. Então, nós vemos que é uma coisa meio que insignificante. Quando olhamos para a nossa vida, será que nós não temos investido recursos, tempo, em coisas que realmente não importam? Será que nós não temos dedicado muito tempo, muito recurso em coisas que irão passar rapidamente? Ou a traça, a ferrugem irá acabar? Vivemos em um tempo onde são pregados muitos tipos de evangelho. Foi falado aqui pela EBD, no culto da manhã. Tem surgido muitos evangelhos, tem surgido muitas propostas de evangelho, e a maioria delas são de um evangelho fácil.
ser cristão é algo fácil. Ser cristão é algo que você não precisa pagar o preço. É algo que não precisa de cruz. Você não precisa levar a cruz. Você não precisa carregar peso nenhum, porque Jesus morreu, é a graça nos alcançou. Mas Jesus está nos falando nessa noite, e Ele fala nesse texto: tem um preço a ser pago para ser o seu discípulo. Outros evangelhos vêm nos falando que para servir a Jesus, para ser discípulo de Jesus, eu não preciso de comunhão no meio da igreja, eu posso servi-lo de casa, sem a comunhão da igreja. Então, são esses alguns dos evangelhos que têm sido anunciados hoje. E esses vêm tentando nos enganar, tentando nos mostrar algo que está fora do verdadeiro evangelho. São esses alguns: evangelho da prosperidade, evangelho da facilidade, onde não precisa de cruz, evangelho hedonista popular, que busca por satisfação pessoal e imediata, um evangelho que se vive Cristo somente em casa, evangelho da graça permissiva, onde você se aproveita da graça para cometer pecado. Cristo me perdoou, eu estou debaixo da graça, então eu vou fazer, depois Ele vai me perdoar. Então, heresias, né? E evangelhos fundamentalistas, que surgem nesse tempo, onde nós temos que ter um olhar muito atento para essa palavra, pedir ao Espírito Santo para discerni-la de forma com temor, de forma a depender dele. E aqui nesse texto que lemos, nós vemos Jesus diante de uma multidão, onde ele se volta para ela. No meio daquela multidão, todos eram discípulos de Jesus? Não, né? O próprio Jesus sabia que todos ali não eram seus discípulos. Ali no meio daquela multidão tinha pessoas que só estavam ali por milagres, pessoas que ali estavam buscando interesses próprios, pessoas que estavam ali crendo de que Jesus, ele veio libertá-los do poder romano. Mas Jesus não veio só para isso. Ele veio para curar. Ele veio para trazer esperança para aquele povo. Mas que aquela multidão estava buscando ia contra o que Jesus queria lhes ensinar. Jesus oferece a aquelas pessoas, um preço a ser pago. Não era simplesmente segui-lo, buscar por um milagre e depois ir embora. Existia um preço a ser pago. E ele não estava falando de abandonar a família de forma literal, eu acredito assim, mas de prioridade, né? A questão de exclusividade, o amor a ele tem que ser em primeiro lugar, do que a minha esposa, do que o meu filho, do que irmãos, do que a minha própria vida. Eu tenho que amá-lo acima de todas as coisas, como é o primeiro mandamento que ele nos deixa. Então ele está falando de exclusividade de amor. Ou seja, o meu amor tem que ser exclusivo a ele. Em primeiro lugar, é ele. Não posso dividir o amor a Deus com as coisas, com as pessoas. Tem que ser amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas.
Aí eu te faço uma pergunta nessa noite. Você é somente um seguidor de Jesus no meio da multidão? Ou você entende que você já é um discípulo de Jesus? Porque Jesus, nesse texto, ele não está falando sobre salvação. Ele fala sobre algo muito maior. Não é somente salvação, ele está falando de assumir um compromisso com Ele que vai além da salvação. Se tornar o seu discípulo, de aprender com Ele, de viver como Ele viveu. Então vai muito mais além do que salvação. Qual a minha e a sua motivação de estarmos aqui nessa noite? Orei muito durante essa semana pedindo ao Senhor que eu estivesse aqui, mas que não fosse as palavras do seminarista Ronaldo que estivesse ecoando no seu ouvido nessa noite, mas que fossem as palavras do Espírito Santo. Eu creio que você está criando uma expectativa em mim nessa noite, mas não faça isso. Crie uma expectativa em Deus, aquilo que Ele vai falar com você nessa noite. Porque eu não sou capaz de nada, o Ronaldo não é capaz de nada sem a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo, ela já se manifestou no nosso meio nessa noite. Por isso que eu te falei para você ficar bem atento, para você ficar ligado, porque Ele fala, Ele continua falando. Qual a minha e a sua motivação de estarmos aqui nessa noite? Você veio apenas porque alguém o convidou? Você realmente acredita nisso? Jesus queria que você estivesse aqui. Você veio aqui apenas para pedir algo a Jesus porque você está muito necessitado? Você veio agradecer? Qual a sua motivação? Qual a minha motivação de estar aqui nessa noite? Nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas, como o pastor Isaac orou aqui. Ele pode todas as coisas. Nós temos que estar aqui com a motivação certa, de buscá-lo, de adorá-lo, por quem Ele é, não por interesse. Uma frase muito interessante, até pulei aqui, é atribuída ao teólogo e pastor americano Tim Keller, onde ele diz o seguinte: o Evangelho não é uma boa proposta, ele é uma boa notícia. Ou seja, se você vem para o Evangelho procurando receber algo material em troca, você está com a motivação errada. Porque Jesus não prometeu bens materiais, Jesus não te prometeu casa, carro, Jesus te prometeu salvação. Jesus te prometeu, Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições. Então não é apenas... Então você não pode estar aqui nessa noite apenas buscando algo de Deus. Se você veio com essa intenção, tudo bem, Deus ele responde a nossa oração, Deus ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Mas a nossa maior motivação tem que ser em estar na presença dEle, em desfrutar da presença dEle, em adorá-lo em espírito e em verdade. E tem outra frase aqui que diz que todo discípulo é um seguidor, mas nem todo seguidor se torna um discípulo.
Ali havia muitas pessoas que seguiam Jesus, uma multidão que vinha por saber daquilo que Jesus era capaz de fazer. Eu imagino que a notícia se espalhava por toda aquela região ali quando Jesus realizava o milagre. Muitas pessoas vinham buscando cura, libertação para as suas necessidades ali. Elas vinham buscando resposta. A palavra discípulo, ela significa aluno, aprendiz, seguidor. Ela aparece cerca de 260 vezes no Novo Testamento. Só para nós refletirmos o quanto o Senhor Jesus está interessado em nos tornarmos discípulos dele. Só para refletirmos que o Senhor Jesus não estava interessado apenas em salvar aquelas pessoas. Ele queria que eles se tornassem seus imitadores. Tornasse como ele. Vou descrever aqui algumas características que eu entendo que são as características de um discípulo de Jesus. Alguém que realmente nasceu de novo, que demonstra amor a Deus sobre todas as coisas, que ama ao próximo como a si mesmo. Em João 13:35 Jesus vai dizer assim: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Ou seja, essa é uma característica de um discípulo de Jesus. Amar ao próximo. Quando nós amamos ao próximo, nós somos reconhecidos como discípulos de Jesus. Tem uma vida de renúncia de sua própria vontade. Ele imita o seu mestre, assim como o apóstolo Paulo, ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo era um discípulo de Jesus. Ele morre para o poder do pecado, ele toma sua cruz todos os dias, enfrenta os desafios para agradar a Deus. Essas são algumas características que eu percebi que um discípulo de Jesus ele tem. E quais são as características daquele povo, daquela multidão? Elas seguiam Jesus por interesse. João 6:26, Jesus vai falar assim para aquela multidão. Não exatamente nesse cenário, mas em um outro cenário. Eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os milagres, mas porque eu lhes dei alimento. Ou seja, a gente vê que a motivação daquela multidão estava errada. Eles estavam buscando a Jesus porque Jesus os alimentou, multiplicou os pães e os peixes e os alimentou. E eles ficaram empolgados e continuaram a seguir Jesus. Mas Jesus os exorta duramente. Vocês estão atrás de mim porque eu os alimentei, porque eu lhes dei isso. A multidão ela não tinha compromisso com os ensinamentos de Jesus. Depois que eram beneficiados, eles deixavam de seguir Jesus. Era o caso daqueles 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer. Pessoas eram curadas, dava linha na pipa, como dizem por aí, né? Então, elas não tinham um compromisso sério com Jesus. A multidão, ela negocia com a sua vontade pecaminosa. Ela reclama que a cruz está muito pesada e a abandona. A multidão não gosta de ouvir palavras duras. Quantos se lembram daquele texto onde Jesus ele está pregando? Pouco antes daquela fala de Pedro, Senhor, para
onde ou para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pouco antes ali a multidão havia abandonado Jesus pelas suas duras palavras, né? Ou seja, a multidão ela não aceita ser exortada, ela não aceita ser corrigida, porque ela não tem um compromisso sincero com Jesus. Eu vou destacar aqui 3 tópicos por que precisamos ser um discípulo de Jesus ou nos tornarmos um discípulo de Jesus. Primeiro é porque o discípulo ele vive momentos com Jesus que a multidão ela não vive. O discípulo ele desfruta de momentos com o mestre, de intimidade com Jesus que aquela multidão não é capaz de desfrutar. Tem uma passagem muito linda que é o Monte da Transfiguração, onde Jesus leva Pedro, Tiago e João para viver uma experiência com ele ali naquele monte. E ali eles vivem algo extraordinário, que a multidão jamais imaginou algo daquele tipo. Eu gostaria de convidar você a abrir nesse texto. Mateus 17, 4-9. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma será a sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu. E uma voz que vinha da nuvem disse: Esse é o meu filho amado, em quem me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou, levantou-se. Levantem-se, disse ele, não tenha medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não conte a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Jesus os proibiu de comentar com outras pessoas aquele acontecimento que eles tinham visto. Por quê? Porque era exclusivo deles. Foi eles que viveram aquilo ali, foi eles que experimentaram aquilo ali. Então foi uma experiência que somente os 3 discípulos, que eram os mais chegados de Jesus, puderam viver. Se eu e você quisermos experimentar algo da parte de Deus, algo que nunca vivemos, nós precisamos nos aproximar dele. Precisamos pagar um preço da renúncia para nos tornarmos discípulos e íntimos de Jesus. Ele está nos chamando nessa noite. Outro episódio que nós percebemos que os discípulos, justamente Pedro, Tiago e João, também viveram com Jesus, foi a cura da filha de Jairo, onde Jesus ele restringe aquelas pessoas que estavam naquela casa, e permite apenas que Pedro, Tiago e João e os pais daquela menina adentrem ao quarto. E ali eles vivem outra experiência incrível, uma experiência que eu queria viver. Falei, Senhor, eu nunca vi ninguém ser curado. Estava orando lá em casa esses dias, eu falei, Senhor, eu nunca vi ninguém ser curado. Me dá esse privilégio. Alguém aqui já viu alguém ser curado? O pastor Isaac já comentou que já viu. Ele eu sei, mais alguém? Glória a Deus.
eu tenho esse desejo no meu coração de ver Jesus fazendo maravilhas, de ver Jesus libertando pessoas. Eu tenho esse desejo de ter essa intimidade com Jesus que a multidão não tem. A multidão não se interessa em buscar. E essa tem sido a minha oração a Jesus. Eu quero me tornar mais íntimo dele. Lembrei da frase do pastor Valteci também essa semana, que Deus não tem filhos prediletos, ele tem filhos íntimos, mais íntimos. Então, quanto mais íntimos você e eu formos de Jesus, nós experimentaremos coisas que as pessoas não irão experimentar. Quanto mais nós buscarmos, quanto mais nos aproximarmos dele, mais experimentaremos do seu poder. Outro episódio é a última ceia, onde Jesus estava reunido ali com seus discípulos. Ele chama os 12, prestes à sua morte ali. E ali ele vive momentos que somente os discípulos experimentaram. Somente os discípulos perceberam como estava a face de Jesus antes da sua morte, como estava a sua reação, como era dita as suas palavras. Somente aqueles discípulos experimentaram aquilo. Mais um episódio onde Jesus se apresenta exclusivamente para os seus discípulos. Jesus também aparece após a sua ressurreição aos discípulos, aqueles que eram íntimos dele. Foi tremendo, né? Foi também citado aqui na EBD pela manhã, onde a igreja estava orando, os discípulos estavam ali orando, Jesus aparece. Ou seja, uma experiência incrível. Só viveu aqueles que tinham intimidade com Jesus. Segundo motivo que eu entendo que o porquê nós precisamos nos tornar discípulos de Jesus, se ainda não o somos, porque o discípulo recebe poder e autoridade do Mestre, Jesus. Mateus 10:1, Jesus ele reuniu vai dizer assim, Jesus reuniu os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros, todo tipo de enfermidade e doença. Ou seja, Jesus confiou àqueles discípulos poder, autoridade do nome dele. Ele confiou aos discípulos. Ele confia a nós também nessa noite. Ele confiou o poder e a autoridade a mim e a você. Mas será que temos usufruído desse poder? Será que temos tomado esse poder para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos? Libertar pessoas, expulsar espíritos imundos. Esse é um privilégio muito grande que os discípulos eles tiveram. Serem revestidos de poder, do poder de Jesus. Daquilo que eles viam Jesus fazer, agora eram eles que iriam fazer. O poder de Jesus, a autoridade de Jesus, eles iriam pregar, anunciar, libertar, curar pessoas, como assim o fizeram. Em Atos 3:6, nós vemos aquele famoso texto onde Pedro levanta aquele coxo. O texto diz assim: Pedro, no entanto, disse: não tenho ouro nem prata, mas lhe dou o que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem
foram fortalecidos, foram curados e fortalecidos. Mais uma vez nós vemos o poder sendo usado por aqueles que Jesus confiou. Pedro, cheio de autoridade, chega para aquele homem que estava ali mendigando há muito tempo, pedindo esmola, e Pedro apresenta algo para aquele homem que ele jamais tinha experimentado. O poder de Jesus, o poder do nome de Jesus. E aquele homem, de um salto, ele ficou de pé. Ele foi curado. Ele foi curado pelo poder de Jesus, por alguém que tinha intimidade com Jesus. E recebeu esse poder, e foi confiado esse poder. Foi a vida de Pedro. Ainda falando de Pedro, né, nós lembramos da pregação de Pedro aos primeiros cristãos ali. Pedro, cheio de autoridade, cheio de ousadia do Espírito, ele começa a falar, ele toma a palavra e começa a falar, começa a anunciar Jesus Cristo. E ali nós vemos que mais de 5.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Então esse é o poder que Jesus ele confiou a Pedro, e ele confiou a mim, confiou a você. Resta saber se nós temos usado esse poder. Resta saber se nós temos desperdiçado essa chance de ser usado por Jesus. Nós vivemos um tempo muito feliz na nossa igreja, um tempo muito propício a sermos usados por Deus. Em pequenos grupos, a igreja agora é uma igreja em célula. No pequeno grupo nós temos a oportunidade de sermos um instrumento de Deus para a vida das pessoas. Nós temos a oportunidade de sermos um instrumento de Deus para liberar o poder de Jesus sobre a vida das pessoas. Então, que possamos aproveitar essa oportunidade que Jesus ele nos chama nessa noite a sermos discípulos, sermos compromissados com Ele, né? A pagar um preço por aquilo que Ele nos chamou a ser, seus discípulos. Eu não estou falando de pagar um preço para você ser salvo, não. Por favor, não me entenda mal. A salvação ela é pela graça e é só Jesus que pode concedê-la. Você não precisa fazer nada para você ser salvo. Basta crer. Mas para se tornar um discípulo de Jesus, nós precisamos pagar alguns preços, sim. Precisamos renunciar a nós mesmos. Como Jesus falou no finalzinho desse texto, se nós não estivermos dispostos a abrir mão de tudo, nós não podemos ser o discípulo dele. E o terceiro porquê de sermos um discípulo de Jesus, porque a missão dada, a missão confiada, ela precisa ser cumprida. Por isso que eu preciso ser um discípulo de Jesus. Porque Ele me confiou algo. Jesus, Ele confiou algo àqueles discípulos, aqueles primeiros discípulos ali, aos 12. Depois aos 70. E assim foi se expandindo. Ou seja, Jesus ele nos confia uma missão. Ele nos confiou uma missão. E essa missão precisa ser cumprida. E para cumprirmos essa missão, precisamos estar próximos de Jesus. Precisamos entender o que Jesus quer de nós.
Precisamos estar dispostos a pagar um preço. Mateus 28:19 vai dizer assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa missão foi direcionada àqueles primeiros discípulos, mas ela se estende a nós hoje também. Essa missão, ela é minha, ela é sua, de nós irmos e pregarmos o Evangelho a todas as pessoas, para que todas as pessoas elas tenham a oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Mateus 10:2 também vai dizer assim: estas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que envie mais trabalhadores para os campos. Jesus, ele está chamando trabalhadores para a sua seara, né? Jesus, ele tem usado os ministros que sobem aqui nesse púlpito para te chamar a ser um trabalhador, a se empenhar, a participar de uma célula, a abrir mão de um tempo durante a semana para participar de uma célula, se envolver, oferecer a sua casa para ser anfitriã de uma célula. Essa missão precisa ser cumprida. Como o pastor Valteci falou pela manhã, Jesus, ele não precisa da gente, mas ele quer contar com a gente. Ele quer contar comigo, quer contar com você, para que a missão dele seja cumprida. Só que para isso alguns preços precisam ser pagos. Quais são esses preços? Eu nomeei alguns preços aqui. Primeiro é dedicar amor em primeiro lugar. No verso 36 que nós lemos, Lucas 14. Verso 26, desculpa. Aquele que, se alguém que me segue, amar pai e mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãos, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Como eu já disse, aqui Jesus está falando de exclusividade do amor a Ele. O meu amor a Ele tem que ser em primeiro lugar. Nem a minha vida mesmo interessa se eu não amar a Jesus em primeiro lugar. Porque é isso que Ele nos pede. Ele não está falando aqui que eu devo abandonar a minha família, deixar de lado a minha família, deixar de amar a minha esposa, os meus filhos. Não, ele está falando de exclusividade. O amor a mim tem que ser em primeiro lugar, depois vem a sua família. Não sei se esse seria um preço, mas eu acredito que sim, esse é um preço que nós devemos pagar. De renunciar outras coisas para demonstrar amor a Jesus em primeiro lugar. Segundo seria tomar a cruz. Tomar a cruz e segui-lo, no verso 27. Em Marcos 8:34 também vai falar sobre
sobre essa questão da cruz, onde Jesus fala assim: depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Quando Jesus nos instrui a tomar a nossa cruz e segui-lo, Ele não está falando dos nossos problemas que a gente vive no nosso dia a dia, enfermidade, problemas no casamento. Isso não é a sua cruz. A sua sogra não é a sua cruz. Bem, então, tomar a cruz é você crer em Jesus, estar disposto a se aproximar dele e estar disposto a pagar o preço por ser filho de Deus, por ser discípulo de Jesus. Porque quando somos declarados cristãos, nós sofremos perseguições, assim como os discípulos sofreram naquela época. E às vezes essas perseguições vêm de dentro da família, vêm dos mais próximos. Temos que estar disposto a saber lidar com isso, a tomar essa cruz e a seguir Jesus. E a terceira coisa é viver uma vida de santificação. Foi cantado aqui nessa noite, sobre nós tomarmos, vestirmos a veste da santificação. E o discípulo, ele tem uma vida de santificação. E precisa ter uma vida de santificação. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Queremos nos aproximarmos de Jesus. Precisamos ter uma vida de constante busca por santificação. Jesus não quer ninguém perfeito, porque nós não conseguimos ser perfeitos, porque o pecado está em nós. Mas a santificação é um processo que você vai vivendo a cada dia. E a cada passo que você dá na santificação, você se aproxima mais de Deus. Jesus, ele vai te tratando. Jesus, ele vai tirando aquele pecado que antes fazia barreira com ele. Você vai se aproximando dele. Primeira Pedro 1,15 vai falar assim: agora, porém, sejam em tudo que fizerem, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos porque eu sou santo. Com a instrução do apóstolo Pedro. E aqui nesse texto que lemos, Jesus, ele cita duas parábolas para ilustrar o cálculo que devemos fazer de quão custoso será ser seu discípulo. Ele dá dois exemplos para que possamos entender que ser discípulo dele não é algo fácil. Devemos calcular antes. Nós temos recursos suficientes para ir até o fim. E ele cita essas duas parábolas, dois exemplos. Primeiro, de uma torre. Qual construtor que irá fazer uma torre sem antes calcular o custo daquela torre? Ou seja, precisamos calcular, precisamos saber se
somos realmente os discípulos de Jesus, ou se estamos pouco longe disso, ou se queremos ser um discípulo de Jesus. Se queremos ser um discípulo de Jesus, nós devemos calcular qual será o preço que devemos pagar para que isso seja uma realidade. E o segundo exemplo que ele dá é sobre a guerra, sobre soldados. Será que um batalhão de 10.000 soldados vai vencer aquele que está vindo com 20.000 soldados? Veio nosso militar aqui, sabe muito bem que, logicamente, não é possível, né? Então é algo que precisa ser calculado. Em Lucas 9:57 vai falar assim: quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde moram e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa disse a ele, ele disse: siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem seus mortos, seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes eu me despeça da minha família. Mas Jesus lhes disse: quem põe a mão no arado, quem começa a arar a terra e olha para trás, não é apto do reino de Deus. Ou seja, aqueles homens queriam viver algo primeiro, para depois seguir Jesus. Para depois buscar a Jesus, buscar os ensinamentos. Mas Jesus fala: isso não é muito importante. Primeiro venha, me siga. Venha aprender de mim. Venha ser o meu discípulo. É outro texto que nós vemos Jesus sendo bem duro com aquelas pessoas que queriam segui-lo. Mas quem disse que o reino de Deus ele é tranquilidade? Nós precisamos estar dispostos a pagar algum tipo de preço se quisermos nos aproximar de Jesus. Se você não entendeu nada do que eu disse até agora, que o Espírito Santo ministrou aqui, quero te convidar a fazer uma reflexão da sua vida. Porque da minha vida eu fiz durante toda a semana. Eu confesso que falta um pedacinho para me tornar um discípulo de Jesus. Eu falo isso não com alegria. Eu tenho 13 anos que eu cheguei nessa igreja aqui, 13 anos de convertido. E eu questionei a Deus essa semana: Senhor, eu poderia ter vivido coisas com o Senhor, experiências com o Senhor, muito melhores do que eu já vivi. Poderia ter tido experiências com Jesus que
Outras pessoas não têm, não tiveram. Mas será que eu paguei o preço para isso? Será que eu abri mão da minha própria vontade para viver tudo isso? Será que eu estava disposto a abrir mão de uma reunião familiar ali, um churrasco, para entrar no meu quarto, fechar minha porta e buscar a Jesus, buscar a intimidade? Será que eu estava disposto a abrir mão de coisas que não têm muita importância para colocar Jesus em primeiro lugar? Uma banana, 36 milhões de reais. Falando nos dias atuais, parece absurdo. Mas infelizmente é isso que nós vivemos nesse tempo. Pessoas valorizam coisas, pessoas valorizam ser e não ser, e com isso nós nos distanciamos de Deus, nós vamos nos distanciando da presença daquele que nos chamou. Venham, sede meus discípulos. E aqui eu não estou falando que é algo fácil, não. Eu não estou prometendo facilidade para você, não. Ser discípulo de Jesus, como esses textos nos levam a entender que precisamos ser, parece impossível. Mas a cada passo que demos, que nós darmos em direção a Jesus, nós estamos sendo mais parecidos com Ele. A cada passo que dermos em direção ao chamado de Jesus, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. A cada pecado que você renuncia, você está sendo mais parecido com Jesus, se tornando mais parecido com Jesus. O louvor do Thales Roberto que fala: todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Mas eu escolho Deus. Eu escolho a presença de Deus, que é melhor. É melhor do que o prazer desse mundo. É melhor do que as coisas materiais desse mundo. É uma briga muito terrível. Quando nós olhamos para o nosso coração, cheio de desejo de buscar coisas que irão perecer nessa terra. É uma briga minha com o Espírito Santo. Espírito Santo, por que o Senhor não me ajuda então a abrir mão dessas coisas, a saber administrar essas coisas? Não que Jesus queira você na miséria, sem ter nada, não, querido. Ele quer que nós sejamos prósperos, mas Ele quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração por inteiro. O nosso coração tem que ser dele. Não pode haver divisão no nosso coração. Eu amo a Jesus, mas eu amo a minha casa, o meu carro. Eu amo a Jesus, mas eu amo de todo o coração a minha família. Tudo bem você amar a família, querido, mas Jesus tem que ser o centro do nosso coração. Nosso coração tem que ser entregue a Ele todos os dias. Não é fácil, não é fácil.
Mas precisamos dar um passo em direção a Ele. Eu te convido nessa noite. Se você ainda não é um discípulo de Jesus, se você entende que ainda falta um pedaço para chegar a ser um discípulo de Jesus, eu te convido a dar um passo nessa noite. Ah, mas que passo é esse? Você sabe. Você sabe o que você precisa renunciar. Você sabe o que você precisa abrir mão, o preço que você precisa pagar. O Ministério de Louvor pode adorar aquele louvor que nós oramos por último? Por favor. Esse louvor nós cantamos, queridos. Eu não tenho a Jesus, eu não tenho nada. E realmente é isso. Se eu e você não temos Jesus como o nosso Senhor, como aquele que governa a nossa vida, nós não temos nada. Nós não pertencemos a essa terra. Nós somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. E quando entendemos isso, nós não queremos outra coisa a não ser a presença de Jesus. Nós não queremos outra coisa a não ser viver os propósitos de Jesus. Ele está aqui nessa noite, Ele te convida. Ele te convida a fazer uma reflexão na sua vida. Quais características que você tem de um discípulo? Quais faltam? Ele quer te ajudar a alcançar aquilo que ainda falta. Eu te convido nessa noite, se você entende que precisa dar mais um passo em direção a Jesus, para se tornar mais parecido com Ele, você precisa abrir mão de algo, para se tornar mais parecido com Ele. Eu te convido a vir aqui à frente que nós iremos orar. Enquanto ministrarmos o louvor, você tem a oportunidade de vir aqui à frente. Eu não estou aqui para expor ninguém. Eu não estou aqui para dizer que você não tem, que você tem. É você e Deus. O Espírito Santo está ministrando no seu coração e no meu coração. Ele sabe do que você precisa fazer. Basta dar uma resposta a Ele. Se não tenho a Ti, a Tua graça é o que me basta. Sem Você não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? O que
Jesus, ele conta uma parábola do grande banquete, onde ele convida pessoas para estarem naquele grande banquete. 3 ou 4 pessoas, várias pessoas, elas dão desculpa a Jesus. Elas dão desculpa àquele convite. Eu acabei de casar, eu não posso ir agora. Eu acabei de comprar uma junta de boi. Não posso, me desculpa. Eu preciso fazer isso, aquilo. Por favor, me desculpa. Mas depois aquele homem vai. O versículo 23 vai dizer assim: então o Senhor disse: vá às estradas do campo e junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrarem, para que venham, de modo que minha casa fique cheia. Porque nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Aqui já é uma parábola falando sobre salvação, sobre um convite à salvação, onde ele quer que a casa dele fique cheia. Talvez você adentrou aqui nessa noite e ainda não teve uma experiência com Jesus, de entregar verdadeiramente o seu caminho ao Senhor, de se render a Ele, de se prostrar diante da presença dEle e experimentar algo da parte de Deus, experimentar uma vida de conversão. E o Senhor Jesus está aqui nessa noite, Ele te convida. Venha. Ei, você, venha, eu estou aqui para te receber. A casa precisa ficar cheia. Ele te convida para o grande banquete. Qual a resposta que você vai dar para Ele nessa noite? Você que ainda não teve encontro com Jesus, está aqui nessa noite e quer tomar essa decisão, eu te convido a levantar uma de suas mãos assim. Se tiver alguém, Jesus está aqui para te receber nessa noite. Você que ainda entende que ainda não viveu uma experiência com Jesus, intimidade e renúncia, Ele te convida. Vem. Vem. Vem até que a casa fique cheia. Não há ninguém, eu te convido a fechar os seus olhos. Vamos orar nessa noite. O Senhor disse na sua palavra que sua palavra ela não volta vazia. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Por mais que você não conseguiu tomar uma decisão de estar aqui à frente, Ele conhece o seu coração. Ele conhece aquilo que você precisa abrir mão. Ele conhece aquilo que você precisa renunciar para ser mais parecido com Ele. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por essa palavra, Senhor Deus, que falou primeiro ao meu coração.
ministrou primeiro ao meu coração, Senhor. Muito obrigado. E obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de compartilhar com a tua igreja. E a minha oração é que o Senhor continue ministrando no coração da tua igreja, Senhor Deus, tudo aquilo que foi lançado aqui nessa noite. Não por mim, a palavra não é minha, a palavra é do Espírito Santo, a palavra é do Senhor. Que o Senhor continue ministrando nos corações. E Senhor, por mais que seja difícil, Senhor Deus, abrir mão de coisas, pagar um preço, nós precisamos, Senhor Deus, se queremos viver uma vida de intimidade com o Senhor, precisamos abrir mão de muitas coisas, Senhor. Nos mostra, Senhor, nos direciona, Senhor Deus, aquilo que precisamos abrir mão. Nos direciona, Senhor Deus, qual pecado nos está impedindo, ó Deus, de chegarmos ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, fala ao coração da tua igreja. É a minha oração nessa noite, ó Deus, crendo de que o Senhor falou aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Receba a minha gratidão e a minha adoração. Em nome de Jesus Cristo. Pastor Valdeci, obrigado a todos pela atenção.